nós, né, que chegamos aqui com algum problema, com alguma angústia, com certeza, daqui a 40 minutos a gente vai estar bastante aliviado. Nós pensamos, os trabalhadores e mentores da casa, o nosso Mestre Jesus. O tema da palestra hoje, cura espiritual, né? Nosso palestrante é o estreante aqui, Anderson. E para a nossa prece inicial de hoje, Francilino, pode ser? Então, boa noite. Então vamos fechar nossos olhos para em conexão com a espiritualidade maior. Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Roberto Jesus, pelo ano de 2019, que acaba de findar, né? Um ano bastante tumultuado, cheio de altos e baixos. Vamos rogar ao Pai da vida, o Mestre Jesus, que 2020 seja um ano de muito próximo, que tenha um bom inverno, que a gente consiga, que o país consiga estar numa fase de bonança, que a gente consiga encontrar a paz, que os nossos políticos, nossos governantes, nossos gestores, né, entendam que eles estão lá no poder para defender os interesses do povo, né, entender que as verbas públicas para ser usada com cultura, na saúde, na educação, na assistência social, e não fazer os desvios em benefício próprio. Então, que Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus e a vida de Nazaré nos proteja, nos abençoe. 2020 seja bem melhor que 2019. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para Anderson, a gente convida a todos para a gente cantar, né, a oração de São Francisco. Vamos lá, Osana, Jolie? Boa noite a todos. Vamos nos concentrar, né, um pouquinho. O processo saúde e doença foi sempre estudado pela medicina terrena
para entender o que levava o homem a adoecer e levava o homem a curar-se. Uma das primeiras teorias sobre saúde e doença seria a teoria xamânica, religiosa ou mágica. O processo de doença aconteceria por castigo dos deuses e a cura também se derivaria da atuação dos deuses em nossas vidas. É aí que surgem, nas eras primeiras da história terrena, o que influenciaria a nossa vida até hoje através das parteiras e dos curandeiros ou dos rezadores, aqueles indivíduos que em contato com a divindade poderia promover a cura humana. Essa teoria está relacionada à busca do homem pela divindade e às explicações por tudo aquilo que ocorre em seu corpo físico, em sua vida social, em sua vida espiritual e moral. Não tendo as explicações da biologia, procura nos céus a explicação para aquilo que ocorre em sua existência. Depois evoluímos na era hipocrática para a teoria hipocrática que definiria a causa das doenças como sendo o resultado do saneamento básico na idade greco-romana, ou seja, a má higiene da cidade resultaria nos processos enfermiços que o homem desencadearia. É por isso que Hipócrates é considerado o pai da medicina, através do seu tratado de ares, águas e lugares, mostrando que o modo como você trata o ambiente repercute diretamente na relação saúde e doença que o seu corpo biológico ostenta. Não diferente, os egípcios estudavam sobre as energias espirituais e os chineses lançavam a teoria holística, dizendo que o homem, há 3.000 anos antes de Cristo, ganharia a saúde através do equilíbrio mental e biológico. Ou seja, era o caminho do meio proposto por Buda. Não devemos nos alimentar de mais nem de menos. Não devemos nos exercitar de mais nem de menos. Tudo deve ser o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Devemos ter atenção às coisas, mas não podemos nos preocupar. A preocupação excessiva resultaria em processos humorais que interferiria nos nossos sistemas, trazendo doenças para a nossa psique e para o nosso corpo. É então que veio a Idade Média, e com a Idade Média tudo vai por água abaixo, tanto as teorias hipocráticas quanto as teorias holísticas, porque a igreja dominava tudo, e no seu império determinava: a sua doença era castigo de Deus, a sua saúde era um milagre da divindade. Quando alguém ia contra os princípios da igreja e adoecia, aquela doença era o castigo. Quando ficava bom, porque dava uma cota de terra ou um dinheiro de livre e espontânea vontade, entre aspas, à igreja, aquilo era resultado da presença de Deus que através da igreja curava o homem. Não precisamos nem dizer que nessa época a ciência não tem vez. É por isso que é chamada de Idade das Trevas. Não é pela presença do demônio na terra, mas sim porque a ciência foi simplesmente abafada. Todas aquelas proposituras dos chineses, dos egípcios, da comunidade greco-romana, agora batiam no bloqueio que deliberadamente fora imposto pela Igreja Católica. É então que no século XVI, no início do século 1600, ocorre uma das maiores epidemias da Idade Média, que matara na ocasião mais do que as 2 guerras mundiais. Tratava-se da peste negra, uma doença de uma variante do vírus da varíola que deixava os homens em carne viva. Começava com um processo febril, depois a prostração, o indivíduo se isolava,
as pústulas apareciam, elas infeccionavam, e aquele corpo que antes era conhecido passava a ser uma ferida ambulante. Nunca se vira uma epidemia tão devastadora. Era o mal de Hansen, a tuberculose e agora a peste negra que assolava milhões e milhões de pessoas na Europa. No século XVIII, através da descoberta de Edward Jenner sobre a varíola, de Jon Snow, não aquele de Game of Thrones, mas aquele que estudou sobre a cólera, e de tantos outros pesquisadores, como por exemplo, Louis Pasteur, nós vemos a ciência vir à tona, e esse é o período do iluminismo. Idade das trevas, agora iluminismo. Ressurge a ciência. O homem passa a estabelecer métodos de pesquisa. É então que, valendo-se das infecções hospitalares, da guerra da Crimeia, uma jovem camponesa matemática surge, Florence Nightingale. Ela estabeleceu as estatísticas para os métodos científicos, reduzindo absolutamente os níveis de infecção hospitalar. A ciência surge. É então que temos, a partir do ano de 1940 e das descobertas de Alexander Fleming sobre a penicilina, a nova teoria, a teoria biomédica, mas ainda não estava bem estabelecida, porque a teoria biomédica tratava a doença, não o doente. Suponhamos que um indivíduo fumante chegasse a uma clínica com tísica pulmonar, tossindo muito e cuspindo sangue, a hemoptise. Aquele doente era tratado puramente em seus sintomas. Ninguém se preocupava em estabelecer uma psicoterapia para ele, em saber o porquê ele fumava, se era uma dependência física ou psicológica. Se uma pessoa chegasse com a embriaguez, com o etilismo, ninguém queria saber se aquele indivíduo tinha problemas emocionais que levavam àquele vício. Tratava puramente as consequências hepáticas. Se um homem ou uma mulher chegasse com esquizofrenia, o tratamento era puramente medicamentoso, com lítio e seus derivados. Mas os indivíduos não queriam saber se aquele ser precisava de um atendimento espiritual. A medicina tratava a doença, mas não o doente. Uma prova disso é que naquela época, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos o famoso INPS e depois o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Você só era atendido na sua doença e só era atendido se tivesse carteira assinada. Ou seja, o tratamento de saúde ele não era universal, ele não abrangia as pessoas em sua totalidade. Avançamos e estamos hoje na teoria sistêmica, ou seja, trata-se o indivíduo em seu aspecto bio, psico, social e espiritual. A Organização Mundial da Saúde, a partir de 1948, estabelece: não adianta tratar uma coisa e esquecer os demais fatores. Para atendermos as pessoas, precisamos atendê-las integralmente. Do fio do cabelo do meu paletó até a ponta dos pés. Observando a vida em que ele está inserido, os hábitos alimentares, se faz exercício, se não faz, se tem vida sexual ativa, se tem antecedentes familiares, se tem predisposição genética, se dá com um determinado medicamento ou com outro, tudo é devidamente medido e pesado pela medicina moderna. Mas ainda peca, porque não estabelece os princípios espirituais como sendo fatores que interferem na cura humana. É por isso que homens estudam agora a inteligência celular. Grandes pesquisadores, como por exemplo aquele que estabeleceu a biologia da crença, o norte-americano biólogo, que define a célula como sendo dotada de inteligência e memória. Nós adoecemos, Bruce Lipton, nós adoecemos não só por questões emocionais de nossa cabeça,
mas também por questões espirituais. Ah, Anderson, eu duvido muito. Eu duvido que a minha cabeça interfere no meu corpo físico. É muito fácil provar. Suponhamos que você tem um dia estressante. Aquele dia você passou trabalhando 24 horas ininterruptamente. Como é que fica o seu músculo trapézio, o seu pescoço no final do dia? Travado. Muitas vezes lhe dá enxaqueca. Você não sofreu uma pancada no pescoço, você não caiu e bateu o ombro, você apenas se estressou, trabalhou muito. Então aquele estresse que satura o cérebro desce pelos nervos para o músculo trapézio e causa aquela dor tão chata e tensional que você sente no final do dia. Tem certos indivíduos que basta ter uma preocupação. Ele come carne de porco, ele come cuscuz, ele come pão com manteiga da terra às 5 da manhã, com um cafezinho bem quentinho e não sente nada. Preocupa-se, tem a famosa azia, a pirose. Não por uma questão estomacal, não por uma questão alimentar, mas porque a mente interferiu na dinâmica ácido-base do estômago. Adoeceu de gastrite nervosa por questões psíquicas. Quantos e quantos dizem assim: eu quero dormir, eu preciso dormir, e naquela noite não dorme. Não dorme porque a mente influencia nos processos corporais. Quantas mulheres têm a famosa gestação emocional? O útero cresce, os ovários dilatam-se, a placenta cria-se, as mamas ficam pedradas, mas não tem feto. É tudo uma questão emocional. Quantas crianças desenvolvem o famoso globos histéricos, passam pela separação dos pais, ou então por um problema emocional grave e a garganta tampa, não consegue se alimentar. É um processo psíquico que interfere na garganta, impedindo a deglutição normal. Nós somos influenciados por aquilo que pensamos. Penso, logo existo. Falando em azia, eu tenho uma receita que é batata para acabar qualquer azia. Eu tinha muita azia emocional, muita gastrite nervosa. Aí minha avó dizia: coma cenoura, raspe a cenoura e coma. Aí minha outra avó dizia: como pó de café para passar a gastrite, né? Comer pó de café cru. Eu comia, não passava. Sabe o que é que passa uma gastrite? Você com uma gastrite, um pedacinho de pamonha com café de tarde. Nem dá azia. É a mesma coisa de apagarem uma piola de cigarro na boca do seu estômago. Um pedacinho de canjica com pamonha e um cafezinho preto para quem está com azia, vai cuspir fogo, vai ficar parecendo um dragão. Então, a célula é uma intermediária de processos emocionais. E a medicina agora está estudando também os processos espirituais na célula. Ou seja, a obsessão interfere na mente e a mente interfere no corpo. Falamos sobre o processo de saúde, falamos sobre o processo de doenças. Tem doenças que são puramente físicas. Tem doenças que são puramente espirituais. E tem doenças que são mistas. Não esqueço nunca. Um dia estava no ônibus de neném, que levava-me para Santa Maria todos os dias, e uma jovem moça estava à minha frente, com muita ânsia de vômito. Eu já contei essa história aqui para vocês, mas conto de novo. Muita ânsia de vômito. Ela estava absolutamente engasturada. E eu não tinha oportunidade nem dinheiro de comprar bons perfumes. Sentei ao lado dela utilizando a minha velha alfazema. Para quem está com gastura, é um perfume maravilhoso. Então, ao lado dela e ela respirando e com gastura, eu disse: meu Deus, essa menina está sentindo o cheiro da alfazema. Vou mudar de local. Olhava para os outros locais e não tinha banco. O jeito é ficar.
Então, o ônibus que andava em super velocidade, em mais de 30 km por hora, deu tempo de observar a dinâmica espiritual da moça. E nós observamos que um espírito queimado, que estava com um ferimento na região do estômago, estava próximo de sua psicosfera. Aquele espírito passava a sintomatologia que tinha para aquela jovem, que com certeza tinha alguma sensibilidade mediúnica. A primeira coisa que eu pensei, graças a Deus não é da alfazema. A segunda coisa que eu pensei, temos que fazer uma prece para intervir. Porque ela estava com uma sintomatologia mista. Ou seja, era um problema físico, porque a ânsia estava estabelecida, mas também um problema de ordem espiritual. Quantos atendimentos nós fazemos para pessoas que dizem estar com problemas de saúde grave, e quando chegamos lá não tem nenhum espírito, é apenas um processo íntimo de cada qual, que cada um precisa passar, não tem presença de espíritos. E tantos outros que dizem, estou com sintomas físicos, me ajude, e quando a gente afasta o espírito, absolutamente cessam. São doenças puramente físicas, puramente espirituais e doenças mistas. A medicina e a espiritualidade chegam num consenso aí. A cura não está apenas nos medicamentos. A cura está também na nossa mente. Por isso os estudos apontam que indivíduos que têm relação boa com a divindade, que têm fé, são mais suscetíveis a ficar bom de uma doença crônica não transmissível do que outros. Quais são as duas maiores doenças do século? As três. Alguns vão dizer o HIV. Não. O tratamento para o HIV já está bastante efetivo. Em meados da década de 80, sofreram com a infecção da AIDS, hoje levam uma vida absolutamente normal, tomando apenas um comprimido e ficando com taxa viral ou carga viral imperceptível. Não são as doenças crônicas ou agudas transmissíveis que assolam a humanidade. As doenças que mais assolam a humanidade são apenas três: diabetes, que vem a hiperdia, diabetes e pressão alta, a depressão e o câncer. Todas essas três podem ser combatidas com a associação da medicação e com os valores mentais estabelecidos numa fé raciocinada. Os estudos apontam que respondem melhor ao tratamento quando tem uma mente firme na fé que traz consigo. Mesmo assim, Deus é misericordioso. É por isso que na década de 60 surge, principalmente no Brasil, um tipo de médium muito específico, que é o médium de efeito físico, subtipo médium de cura. Aquele médium que pode, através da imposição das mãos, curar. Lembro-me que quando eu tinha mais ou menos em 7 anos de idade, com a mediunidade topada, mãe já tinha tentado de tudo. Os médicos já eram inviáveis, porque não tratava-se. Então veio um homem de Brasília, médium, para fazer uma consulta lá em casa. E ele disse: traga-me aquela imagem de São Francisco, e colocou na mesa. Aí fizeram uma espécie de reunião mediúnica. Ele era espiritualista, um médium excepcional, e fazia tratamento com a imposição de mãos. Então, eu estava lá fora, perturbado, não queria entrar em casa, porque o indivíduo que está obsidiado, o espírito faz com que ele se afaste do tratamento espiritual. Se eu disser assim: Francilino, você está passando por uma obsessão grave, o que não é verdade, é só uma suposição, porque eu tenho certeza que você, ao desencarnar, vai direto para nosso lar. Uma suposição. Francilino, você está com uma obsessão grave. Você precisa vir aos Sirineus tomar passe 7 dias. O seu obsessor fará de tudo para lhe desestimular para vir aos Sirineus tomar esse passe.
Por isso que muitas pessoas aderem ao tratamento e não dão continuidade, porque são desestimuladas pela obsessão. É então que esse homem diz: agora traga o menino que eu vou impor as mãos sobre ele para tentar tratá-lo, curá-lo, e lá vai minha mãe. Claro que sempre com uma dose de persuasão e de convencimento nas mãos, que era a sandália havaiana. Vem cá. Então eu entrei. Aí ele vou impor as mãos sobre o menino. Aí impor as mãos. Aí passou meia hora. Vixe Maria. Ah, o negócio é feio. O negócio está carregado. Tem jeito não. Passou meia hora. Senti um alívio naquela noite tão somente. E depois ele disse: olhe, Iracema, esse menino tem uma coisa da qual ele não poderá se livrar. É a mediunidade. Mas ele tem espíritos ao redor dele causando esses sintomas. Se ele se dedicar a ser um bom médium, o que será? Ele ficará quase normal. É verdade, fiquei quase normal. Mas para vocês verem que existem processos que causam interação entre o lado espiritual e o lado físico. É por isso que esses médiuns como José Arigó, e que atendiam sob a inspiração do espírito Dr. Fritz, realizavam as famosas cirurgias espirituais. Chegou ao ponto de José Arigó realizar uma cirurgia cardíaca à noite, com bisturi enferrujado, num senhor que estava na fila, sem que ele tivesse nenhuma infecção residual, sem que o coração dele sofresse, sem que ele tivesse problemas cardiovasculares excedentes. Uma equipe da NASA que veio investigar o trabalho de José Arigó determinou: 97% dos tratamentos de Arigó tiveram resultados positivos. É um dos maiores arrependimentos na minha vida, porque o cantor Gerry Adriane veio cantar ali no Campestre Clube de Cajazeiras. Segundo arrependimento. O primeiro arrependimento foi não ter ido para a festa para escutá-lo e dançar na ocasião. O segundo arrependimento foi não passar a psicografia de José Arigó, porque pela manhã ele me visitou, José Arigó, o médium que curava, dizendo: Anderson, eu quero passar uma psicografia para Gerry Adriane. Eu disse: passo não, senhor. Mas por que você não passa? Como é que eu vou chegar na porta do campestre ou na porta do hotel dizendo a Gerry Adriane que tem uma psicografia para ele? Eu vou passar não, e não passei, porque nós temos que ter o senso de normalidade. E depois eu fiquei sabendo, Gerry Adriane era muito amigo de José de Arigó, porque na ocasião Roberto Carlos, que tiveram um filho que nascera cego, levou a José Arigó para fazer um tratamento espiritual. Os dois desenvolveram uma amizade muito bonita. Por isso Arigó queria passar uma mensagem para o seu amigo cantor Gerry Adriane. Esses médiums surgem, e quando ele passava o bisturi enferrujado na carne humana, não cortava e não tratava puramente a carne. Dr. Fritz tratava o perispírito, tratava o espírito. Quantos tumores, doenças congênitas, quantos processos agudos foram tratados pela mão de Arigó. O próprio Juscelino Kubitschek, que teve uma filha com problemas graves de coluna e que foi operada pelo médium, deu o indulto quando a Igreja Católica influenciou a política para prendê-lo em Minas Gerais. Ele ficou preso e Juscelino Kubitschek mandou soltá-lo, porque ele tratou da filha de Juscelino, que tinha um problema congênito na região da coluna cervical. São médiuns excepcionais, são médiuns missionários, médiuns que vêm com a possibilidade de curar, não só pela imposição das mãos, mas também pelo toque, pelo abraço, pela visualização de outras pessoas. O livro dos médiuns colocam esses médiuns como sendo raríssimos, ou seja, não se encontra muito facilmente esse tipo de médium. São também
também médios endividados, porque o próprio José Arigó, na Primeira Guerra Mundial, matou centenas e centenas com o Dr. Fritz. Após morrer, no início do ano, ele já ficara sabendo de sua morte em dezembro. Passou o Natal inteiro chorando, porque fora preso pela segunda vez. Ouviu, Beta? Médiuns, tarefeiros e missionários com ampla mediunidade sempre são perseguidos. Fora preso e no dezembro o Dr. Fritz dissera: você precisa desencarnar, porque nós não queremos que você sofra mais. É então que em meados de fevereiro, após sair de carro para buscar uma pessoa em outra cidade, o carro capota e José Arigó desencarna no acidente. Em 1989 para 1990, surge no Brasil um médium de Recife chamado Edson Queiroz, que também operava através do espírito do Dr. Fritz. Tem as imagens dele no YouTube. Era do mesmo jeito, com bisturi enferrujado, com caneta, com dedo. Ele operava de todas as maneiras possíveis. Era tão endividado que no seu desencarne um caseiro, utilizado pelas trevas, o assassinou com um tiro de espingarda e com esfaqueamento. Esses médiuns não surgiram no Brasil com tanta expressividade até então. São médiuns difíceis de encontrar, são médiuns difíceis de encarnar, porque eles trazem uma potência energética muito grande e eles abalam a sociedade em que vive. É um fenômeno muito abrangente. Quem não quer ser curado miraculosamente por um médium desse? Verem as suas dores simplesmente serem dissolvidas, verem os problemas simplesmente passarem, como um toque de mágica numa cirurgia espiritual. Se nós pensarmos que necessário se faz a vinda de um médium dessa expressividade para nós nos curarmos, nós não entendemos o propósito do Espiritismo. Porque apesar da mediunidade ser instrumento da misericórdia de Deus, Jesus já asseverava o principal método de curar-se espiritualmente. Trata-se da fé. A tua fé te curou. Se você tem fé, nada mais é necessário. Mas Anderson, os pés de Nossa Senhora são válidos? Sim, para estimular a tua fé. A hóstia consagrada é efetiva? Claro, para estimular a tua fé. O passe magnético, a água fluidificada que vocês depositam aqui, tem algum resultado? Sim, para estimular a sua fé. Independente de ser Arigó, de ser Edson Queiroz, de ser Dr. Fritz, de ser Jesus, a água fluidificada, a hóstia, o passe ou os pés de Nossa Senhora, no final das contas, a tua cura espiritual dependerá de tua fé. E uma segunda coisa, do teu merecimento. É por isso que aquela mulher que sangrava tocando as vestes pediu a cura espiritual imediata. Não porque Jesus fosse sublime, porque eu era, mas por causa da fé que ela tinha em Jesus. A passagem de Maria de Madalena, colocando-se a correr até chegar no despenhadeiro para se jogar, e antes dela se jogar, Jesus diz: pare, e ela para, volta aqui, e ela volta, e olhando para o espírito imundo que estava com ela, o espírito obsessor, e com a palavra de comando que só a autoridade espiritual de Jesus tinha, a fé de Jesus: sai desta mulher e não a perturbes mais, mostra que a fé e o merecimento são os elementos sine qua non para a nossa cura espiritual. Sem isso, nós não podemos ser curados. É engraçado. Cadê Cícera? Cícera está aqui gravando. Vou contar uma experiência da vida de Cícera. Eu tenho certeza que ela não ficará com raiva. Ela já me autorizou psiquicamente. Não foi, Cícera? Olha, balançando a cabeça, só assim.
Balança de força, eu vou ver. Cícera, quando chegou aqui nos Sirineus, tinha um processo mediúnico que ele causava uma lipotímia, um desmaio. Não era isso? Aí, certa sexta-feira, estávamos aqui nos Sirineus, povo tudo reunido como vocês estão. De repente ouve-se aquele barco. Pá! Cícera caiu. Ainda bem que ela não cai para gravar as nossas palestras. Então Cícera caiu. E eu, naquela juventude, naquela prepotência inicial, não se preocupe, vou trazer Cícera de volta. Cheguei aos ouvidos de Cícera e falei: Cícera, recupere a sua consciência. Eu estou lhe dando o comando. Vou contar até 10 e você vai recuperar a sua consciência. 1, 2, 3, 10. E nada de Cícera dizer nada, no chão do mesmo jeito. Cícera, eu lhe ordeno, levanta-te. E nada, do mesmo jeito. Aí eu lembrei de Jesus, né? Espírito ruim, obsessor que está com Cícera, afaste-se dela. Aí era que Cícera ressaltava. Aí desisti. Já estávamos com as mãos nas pernas e nos braços de Cícera para levar para aqui para dentro. Aí Rui Cantizano disse: volta lá. E eu voltei. Num processo de incorporação, ele tomou a minha palavra. E então, ao ouvido de Cícera, ele disse assim: afaste-se dela. Cícera, volte. E Cícera se levantou de uma vez. Aí eu fiquei, de certa forma, embasbacado com aquilo tudo. E depois ele me disse: não fizestes o certo por causa da tua pouca fé. Lembra dos discípulos. Jesus, o meu filho, atira-se uma hora na água, outra hora no fogo, e ele não foi curado pelos teus discípulos. Os imediatos de Jesus eram os discípulos. Eram os discípulos que conheciam todas as técnicas. E quando diziam: sai, espírito imundo, aí era que o jovem se jogava para agredir os discípulos, agredir os apóstolos. Eles, envergonhados, não tiveram outra solução a não ser levar para Jesus. Jesus, então, olhando para o jovem que convulsionava, que babava, que se atirava na água e depois no fogo, diz: vem cá. E o Espírito atende. Sai dele agora. E o Espírito sai. E depois que o jovem está reabilitado, Jesus faz o que Rui Cantizani fez comigo. Incrédulos, hipócritas, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei para vos ensinar? Vocês não expulsaram o Espírito por causa de vossa pouca fé. Na verdade eu vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirieis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria. O grande problema nosso, que é quais devem vir de graça, devem vir com as mãos abanando. A espiritualidade e o seu protetor está lá balançando a cabeça e dizendo assim: coitado, de graça nem injeção na testa. Precisamos fazer algo. E a posição inicial é sempre nossa. O problema é que nós só lembramos de Deus no momento da doença mais agravada. Ninguém lembra de Deus antes. Quando a nossa saúde espiritual depende daquilo que nós fazemos intimamente, nós esquecemos que Deus existe. Não precisamos de... É bom que isso já está mudando, mas as estatísticas apontam que na década de 80 e de 90, se nós chegássemos numa cerimônia religiosa, na Igreja Católica, Evangélica ou no Espiritismo, 70 a 80% das pessoas que lá estavam eram idosas, ou já eram maduras. Por quê? As pessoas
só lembram de Deus no momento em que estão doentes. Quem está jovem, bonito, cheio de energia, cheio de amor para dar, podendo ir para o bar toda sexta-feira e todo sábado, quem está namorando muito, curtindo o carnaval, curtindo as festas em outras cidades, dificilmente terá tempo para lembrar de Deus. Mas é uma realidade que já vem se modificando. Porque quando eu vejo Geraldo Lira na plateia, eu penso, os jovens estão chegando e conhecendo o melhor de Deus. Ou seja, nós estamos nos interessando mais pela nossa cura espiritual. Dona Lúcia e seu Murilo também jovens. Jovens que inspiram outros jovens, mostrando que se precisamos prevenir as doenças fisicamente, precisamos preveni-las também espiritualmente falando. E o único pagamento para você que foi curado, ou para você que quer a cura, é o bem que você pode fazer a outro semelhante. Não sei se vocês estão sabendo, mas Dr. Franz está realizando um trabalho não de cura espiritual como José Arigó, mas um trabalho de imposição de mãos toda sexta-feira que faz com que as pessoas se sintam melhores. E eu já vi mais de uma vez ele dizendo a algumas pessoas, quando agradecem, Dr. Franz, obrigado. Dr. Franz, é uma caridade. Pague essa caridade fazendo bem a outra pessoa. É a única maneira. E aí nós chegamos no terceiro elemento: fé, merecimento e caridade. São desses pilares que se estabelecem a sua cura espiritual. Fé, merecimento e trabalho no bem. Porque quem tem esses três elementos não tem tempo de adoecer. Pode estar doente, mas não ser doente. Divaldo Franco estava com 3 hérnias de disco naquele dia. Estava doente, mas não é um doente. Uma crise de garganta já nos coloca para baixo. Uma febrícula, uma chikungunhazinha de leve, é 3 meses de prednisona. Quantas pessoas não sofreram com a chikungunya? Chegavam nos hospitais com o joelho, parecia um coco, chegava todo entrevado. Para se virar, era só ai e ui. A chikungunya ensinou muita gente a chamar pelo nome de Deus. E quando vemos espíritos como Francisco Cândido Xavier, que tinha um corpo todo deformado e limitado, trabalhando até as 4 horas da manhã, nós entendemos que ele tinha doença, mas não era doente, porque estava com a sã atividade psicológica, estava com um são comprometimento espiritual, que passava a energia para o corpo físico e colocava-se à linha de frente da caridade e do trabalho no bem. A cura espiritual também precisa de elementos íntimos e psicológicos, como eu acabei de dizer. Então, se você dedica-se puramente ao trabalho, se você esquece de estabelecer as suas prevenções mentais e espirituais, cuidado para não adoecer. Lembre-se, caixão não tem gavetas. A terra não vai deixar você levar o seu micro-ondas, nem o seu carro importado, nem o seu dinheiro na poupança. As gavetas do caixão não permitem um espaço maior para que entre a sua viagem ao exterior. O que entra puramente é a sua atitude sã diante da vida. É o seu espírito são para chegar à espiritualidade. Tudo é uma questão de fé, de merecimento e depois da cura, de caridade. Recordo-me de uma história que eu já contei aqui outras vezes, mas que vem para ilustrar aquilo que nós estamos dizendo, que é de uma senhora em São Paulo
que, casada com um grande embaixador na Europa, um homem que vivia viajando, representando o Brasil, teve apenas um filho, e esse filho fora mimado ao extremo. Tenhamos cuidado com filhos mimados. Se quisermos estabelecer uma saúde espiritual para nossos filhos, tratemos-los como gente e não como vidro que precisa ser balançado para não cair e não quebrar. Mimaram essa criança e aos 8 anos de idade ela já demonstrava não só uma tendência a uma personalidade desviada e moralmente inaceitável, mas também, pelo comprometimento espiritual de outras épocas, uma mediunidade muito significativa, muito presente. Esse jovem, aos 8 anos, desequilibrou a ele e a família dele. Foram muitos psicólogos, muitos médicos, muitas imposições de mão, e ninguém conseguia tratar esta criança. Quantos jovens nós vemos na sociedade que com 18 anos já estão tomando Rivotril, Lexotan, Diazepam, Ritalina, com diversos comprometimentos mediúnicos e espirituais. Com esse não era diferente. O pai pensava apenas em conquistar dinheiro. A mãe era materialista, não ia nem à missa sequer. Com um jovem médium dentro de casa, aquilo não ia prestar. Aos 14 anos ele estava tão desequilibrado que construíram uma grade no quarto dele. Porque se deixasse ele solto no momento de crise, ele agredia todo mundo e fugia de casa. Não raras vezes que a mãe fora buscá-lo depois de 3 dias sumido debaixo da ponta, comendo lama, fezes, vivendo como um mendigo, absolutamente deslocado. Aos 17 anos, esse jovem estava numa condição tão terrível que a mãe não conseguia mais higienizá-lo. Nenhum cuidador colocava a mão, porque ninguém aguentava. Era mordida, era tapa, era agressão, era palavrões. Ele vivia incorporado todas as horas do dia. Certa feita, um sábado de manhã, segundo me contou o Rui Cantizani, uma senhora bateu a porta na sexta-feira santa. Abra aqui, por favor, de casa. Quem é? É uma senhora que está pedindo jejum para o filho que está passando fome. Tem jejum não, minha senhora, perdoe. Senhora, a senhora é tão rica, tem tantas coisas. Tenho certeza que a senhora tem 2 quilos de arroz para me dar, ou então um pedaço de carne. Eu estou com uma necessidade extrema. A mulher abriu a porta e disse: mas você perturba demais. Estamos num feriado. Espere que eu vou buscar. E foi. De repente os gritos do rapaz cortavam a casa inteira e chegavam nos ouvidos da pedinte. Quando aquela mulher, mãe de família, porém absolutamente materialista, chegou, entregou 1 quilo de charque e os 2 arroz e queria fechar a porta, e a senhora botou o pé: espere, a senhora ainda vai me incomodar? Não vê que eu tenho um filho doente? Meu filho é louco, esquizofrênico. Eu preciso alimentá-lo. Vai embora. Eu já dei o que você queria. Aí ia fechar a porta: a senhora espere, por favor. O que a senhora quer? Já lhe dei tudo o que eu podia lhe dar. O que mais você quer? Tem um homem no interior de São Paulo, na cidade tal, mas ele não mora na cidade. A cidade é pequeníssima. Ele mora a 25 quilômetros da cidade, no pé de serra. Esse homem é um rezador tremendo. Tive uma filha que hoje está com 8 anos de idade. Essa menina nasceu com problemas estomacais terríveis. Estava desnutrida, desidratada. Fora tratado com antibiótico, mas nada resolveu. Apenas esse homem, que mora num casebre, numa
casa de taipa conseguiu resolver o problema da menina. Leve seu filho lá. Tudo bem, eu já sei onde é a cidade, já sei onde é o local, já sei o nome do homem, agora me dê licença, bateu as portas. Nós não podemos julgar, porque aquela mulher já houvera tentado de tudo para salvar o filho. Ela não acreditava mais nas possibilidades. Não acreditava mais. Não acreditava que alguém pudesse curá-lo. Não tinha mais jeito. Na minha família chegou a esse ponto. Lembro-me de uma ocasião em que meu pai me colocou no carro e acelerou dizendo que ia matar-se e que ia matar-me, de tão desesperado que estava. As pessoas chegam a esse ponto de desespero. Então aquele homem chega de viagem e aquela mulher estava tão desesperada, o homem também tão esgotado de lidar com o filho, que eles decidem: vamos matá-lo, vamos envenenar a comida, nós podemos dar cabo à vida dele e ninguém vai desconfiar. Então que à noite uma inspiração toca o coração daquela mulher dizendo: tente uma última vez, faça um esforço maior, dê um próximo passo, confie, nem que seja na última possibilidade. Ela não espera. O marido viaja de novo e na primeira oportunidade ela chama a chofé para a sua casa. Viajam mais de 5 horas de viagem com o menino amarrado no banco de trás. Ela na frente, olhando para o menino contido, amarrado, totalmente deshigienizado, com fezes ainda, com urina no corpo. O motorista concentrado na viagem e ele aos urros dentro do carro. Chegam na cidade, alimentam-se e vão para o sítio. Mais 3 horas de estrada de terra esburacada e chuvosa. É então que chegam na choupana. Lembro-me que meu pai e minha mãe dizia de uma mulher que no carretão chamava-se Febrina. Ela colocava uma lata d'água na cabeça de uma pessoa e a lata d'água fervia. São os curadores, os médiuns curadores, que mesmo sem estar dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, tem poder de curar as pessoas. Não sejamos preconceituosos. Tem gente que diz: eu posso passar um raminho em você? Eu não acredito nisso. Tem uma mulher lá em Bom Jesus que de vez em quando diz: eu posso passar um raminho em você? Fique à vontade. E eu baixo a cabeça e oro, porque sei que cada passada daquela é uma energia negativa que ela está tirando de mim. E depois, ao orar, é uma energia positiva com que ela está me retroalimentando. E aí eu faço que nem Divaldo na palestra sobre edificação de um mundo melhor, de que adianta técnica de passe, fazer cura espiritual, saber, se não tem amor para curar. Às vezes, um rezador de pé de céu do que um médium da casa espírita. Não ouvidemos. Chegaram à casa daquele homem, abriram as portas do carro, bateram na porta. Ele saiu descamisado, abotoando a camisa de linho, já sofrida, surrada. Que eu posso ajudar? A casa é de pau a pique, de barro e de madeira. A mulher desconfiou. Os melhores médicos de São Paulo não curaram este menino. Esse homem vai curar, meu Deus do céu. Vai não. Já ia entrando no carro de novo quando lembrou: tenta. A última possibilidade. A última oportunidade. O Senhor pode me ajudar vendo o meu filho. Ele está ali, no banco de trás. Está amarrado. O homem abriu a parte de baixo da porta, ofereceu água ao chofé e à madame. Eles aceitaram. Quando viram que o copo era daquele de alumínio branco. Lembra aquele alumínio branco, seu Murilo? Que tinha asa bem grande. Ficaram procurando a marca, eu no velhinho não botava a boca. Do jeito daquela história, né? Bebendo bem pertinho da asa. Aqui ele não bota a boca não. Aí ele diz: é justamente aí onde eu gosto de beber. Beberam a água,
O jovem amarrado dentro do carro, quando foram bem atendidos pelo idoso, solte. O senhor é louco? Olha o matagal que está aí. Olha o tempo chuvoso. Ele vai pular as cercas. Antes vai me agredir. E depois vai sair pulando. A gente só vai achar ele com 10 ou 20 dias. Solte. E tragam até o centro da minha sala. Perceberam então, olhando, que tinha uma imagem de São Francisco, uma imagem de Jesus e suas 7 chagas, uma imagem de um velho idoso que depois a mulher tratava-se de Adolfo Bezerra de Menezes, o médico do pobre, aquele que deu até o seu anel de formatura para uma mãe que estava passando fome com o filho comprar um remédio. Adolfo Bezerra de Menezes atendia com aquele homem. O jovem caiu convulsionado na sala e ele disse: não se preocupem, vou me abaixar para conversar com ele. E disse alguma coisa ao ouvido do jovem. Durante meia hora, 40 minutos, o jovem se acalmando. Depois pegou uma latinha d'água, colocou as mãos dentro da água, molhou a cabeleira extensa, não cortada, daquele jovem, e aos poucos foi trazendo ele de volta à lucidez. E a mãe, vendo que o semblante modificara-se, aos poucos aquele idoso com a simplicidade foi soerguendo aquele jovem, colocando-o de pé, até que ele disse: mãe, onde eu estou? Mãe, por que estou tão velho? Eu era uma criança, perdera a consciência há muito tempo atrás, com um atrelamento espiritual. Aquele idoso conseguiu, com as orações e a prece, com a fé e o merecimento da mãe também, porque ela tentou a última possibilidade, livrar aquele jovem da obsessão espiritual, da doença psicológica e física. Mãe, abrace-me. Eu sou o teu filho, mãe, não me reconhece? Onde eu estava? A mãe emocionada, até o motorista emocionado não entendia como um milagre daquele pudera ocorrer numa casa tão simples, num ambiente deteriorado, porque nós achamos que Jesus está nos palácios. Ele pode estar nos palácios também, mas muitas vezes Jesus está nas favelas, nos casebres, nas vielas, nas choupanas, debaixo das pontes. Jesus não escolhe local para atender. É só questão daquele que quer servir. Abraçando-se com a mãe, eles entram dentro do carro. Mas então que aquela mulher, tomada pelo ímpeto, sai, tira do colar e dá àquele homem. Não posso aceitar. Tudo já está quitado. Aceite. Foi a única coisa que sobrou da riqueza minha e do meu marido, esse colar de diamantes. Olhe para a minha casa, senhora. Veja, aqui, quando nós queremos beber uma água mais gelada, nós enterramos a garrafa no chão molhado. Quando nós queremos iluminar num dia de inverno fechado, nós colocamos uma telha de vidro. A minha família, quando vem me visitar por ter muitos pernilongos, nós descemos aquele mosquiteiro. E já foram curados centenas de pessoas aqui. A senhora acha que se eu cobrasse, ainda estaria morando nessa casa? Não destrua em um único minuto aquilo que eu demorei décadas e décadas para conquistar. A fé daquela mulher, e principalmente daquele homem, o merecimento, por mínimo que seja, daquela mãe, e o merecimento espiritual daquele homem, e a caridade descompromissada, sem exigir nada em troca, daquele rezador, livrou aquele jovem da doença espiritual. Dias depois, 2 horas da manhã, aquele homem com a pneumonia, com a febrícula,
com a gripe passageira, desencarnou na choupana. Tudo era escuridão. Apenas na cozinha, iluminando, próximo à foto de Bezerra de Menezes, uma foto dos pais dele, pintada, porque nem sequer tinha máquina fotográfica para registrar. Apenas com a luz do candeeiro, ele fechou os olhos para a terra e abriu os olhos para o plano espiritual. Ao lado, a luminosidade era maior do que aquele pavio incandescente. Era uma luminosidade que irradiava-se por quilômetros, porque estava lá Adolfo Bezerra de Menezes, dizendo: eu te recebo pelo trabalho que prestastes aos menos favorecidos de esclarecimento. Se temos a oportunidade de curar, sejamos humildes. Se fomos curados, sejamos gratos. Se ainda não adoecemos, vamos nos prevenir. E se estamos doentes, tenhamos fé, merecimento e caridade para conquistar a nossa cura. Muita paz a todos. Graças a Deus.